You're too slow! E as suas marinetes. Não essa, mas essa, tudo beleza? Hoje vamos continuar aquela teoria que ninguém além de mim liga, mas é divertido escrever ela. A teoria do Vegito. Bora pro vídeo. Frieza diz que Vegito não ia escapar do seu castigo. Vegito diz que já que eles queriam tanto morrer, ele faria isso. Code também se transforma. E Code pergunta se a fusão não se importava dos dois lutarem juntos. Afinal de contas, eram 2 contra 2. Vegito diz que na verdade, seria mais interessante assim. Frieza parte pra cima de Vegito e manda ele não zombar deles. Vegito estende a mão pra Frieza e solta uma onda de ar que joga Frieza contra uma montanha. Code chama Vegito de maldito. Vegito diz que ele ia explicar quando Goku e Vegeta fizeram a fusão por meio das Potaras. O poder deles não foi somado como acontece na fusão Metamoru. Code diz que isso era impressionante, mas eles treinaram por quase um ano para superar o deus da destruição. Bills pergunta o que eles tinham dito. Code parte pra cima de Vegito e acerta um soco nele, o jogando contra o chão. Frieza aparece do lado de Code e diz que ele nem ao menos se transforma em Super Saiyajin, talvez porque Vegeta não era o lendário Super Saiyajin. Vegito diz que ele pode sim se transformar, mas qual seria a graça de acabar com uma luta em 2 segundos? Os guerreiros pai e filho se movem a uma velocidade absurda em volta de Vegito, que não aparenta nenhuma preocupação. Logo eles criam feixes cortantes, que começam a cortar um pouco das roupas de Vegito, mas Vegito energiza o suficiente para jogar Frieza e Code para trás. Frieza fica irritado e diz que a fusão estava só brincando. Code diz que Vegito era um ser impressionante, então eles também deveriam se fundir. Vegito fica surpreso e Frieza diz que eles aprenderam uma técnica de fusão também nesse treinamento. Vegito diz que isso podia ser interessante e Code e Frieza energizam ao máximo e colidem seus poderes, deixando Vegito levemente surpreso. Só pra constar, a imagem que eu vou usar pra fusão do Frieza e do Code é o colher, pois não existe uma imagem da fusão dos dois, e como o colher tem um pouco dos atributos dos dois. Agora voltando à nossa história, Kouza começa a rir e diz que agora entendeu por que os macacos preferiram ficar unidos. Vegito pergunta se a fusão deles tinha nome. Kouza diz que era o Super Imperador Kouza, fusão do pai e filho da linhagem do mal. Kouza aparece na frente de Vegito e solta um poder tão poderoso que chega a empurrar um pouco Bills para trás. Bills diz que esse poder era assustador. Kouza pede para a fusão perdoar ele. Ele ainda não estava acostumado com aquele corpo. Vegito se transforma logo em Super Saiyajin 3 e diz em pensamentos que o poder destrutivo dele é insano. Se ele não tomar cuidado, toda a galáxia pode ser desintegrada facilmente. Trunks começa a acordar e pergunta o que está acontecendo. Vegito pergunta se Bills não deu uma semente ao Trunks. Bills diz que ele não. Vegito manda Trunks comer uma semente e Trunks fica apavorado e diz que ele não podia estar ali. Aquele monstro insano não podia ter voltado. Bills pergunta do que o jovem estava falando. Trunks pergunta o que o Black quer mais. Ele já destruiu a Terra, matou todos os seus amigos. Ele quer destruir o passado também. Kouza diz que o jovem deve ter enlouquecido de tanto apanhar. Trunks olha para Bills e pergunta em que época eles estavam. Bills fica desconfiado e pergunta do que Trunks está falando. Trunks pega do seu estojo de cápsulas uma nave e diz que vai arranjar o jeito de recarregar sua máquina do tempo e voltar para pedir ajuda dos seus amigos. Vegito aparece na frente de Trunks e diz que ele não era o inimigo que Trunks estava pensando, ele era a fusão de Goku e Vegeta. Trunks diz que foi exatamente isso que ele falou. Ele dizimou o planeta Terra e depois o destruiu. Ele, sua mãe e uma garota chamada Mai conseguiram ir para o novo planeta Namekusei, mas ele os encontrou. Aquela aberração psicopata. Vegito manda Trunks se acalmar. Trunks diz que não vai desistir, mesmo que ele morra, ele vai dar um jeito de derrotar aquela aberração. Vegito nocauteia Trunks. Bills diz que o garoto é um viajante do tempo. Kouza diz que isso explica muita coisa. Vegito diz que aquele cara, com aparência sombria, Bills viu ele. Bills diz que sim, e sentiu um que familiar nele. Neste momento, Whis aparece e diz que viu tudo enquanto vinha pro planeta Terra. Aquela fusão sombria parecia ter o que de um aprendiz de Kaioshin. Kouza diz que aquele verme ia pagar por ter humilhado ele. Vegito diz que Kouza não tinha a menor chance contra sua versão sombria. Se ele tivesse os mesmos poderes dele, Kouza poderia ser eliminado em um estalar de dedos. Bills diz que vai investigar isso. Vegito diz que vai também atrás disso. Kouza pergunta sobre sua luta. Vegito diz que Kouza ainda não era oponente para ele, mas ele podia ajudar a vencer sua versão sombria. Se treinar por mais alguns meses, pode ser uma ótima ajuda. Bills pergunta se era uma boa ideia confiar no Frieza e no seu pai. Vegito diz que não tinha o que temer. Kouza também quer esse desafio. Kouza sorri e diz que Vegito cometeu um erro muito grave, que em alguns meses, ele voltaria para matar ele. Vegito diz que estaria esperando por isso. Vegito diz que
que antes deles irem atrás desse suposto aprendiz de Kaioshin, Vegito usa o teletransporte e traz todos os seus amigos pra Terra. Bushi vê Trunks e pergunta o que Trunks estava fazendo ali. Vegito diz que não sabe, mas ele ia investigar. Era pra eles cuidarem de Trunks, enquanto ele ia atrás disso. Enquanto isso, Black aparece num planeta desabitado e diz que Vegito estava muito poderoso. Neste momento aparece uma silhueta do lado do Black e pergunta se ele teve problemas com a fusão Potara. Black diz que por incrível que pareça, sim, a sombra diz que não era de se esperar menos de uma fusão feita com artefatos dos deuses. Mas muito em breve, eles iam reunir todas as 7 super esferas do dragão e iriam pedir para que Vegito seja separado, assim deixando de manchar a honra dos deuses. Black diz que eles teriam que esperar algum tempo, já que eles usaram as esferas para que ele não fosse afetado pelo desejo de separação. A sombra diz que é verdade, mas quando Vegito voltar a ser apenas Goku e Vegeta, derrotar ele seria muito mais fácil. Vegito diz que era verdade. A sombra pergunta do porquê ele decidiu pedir para o poderoso Zarama lhe dar a outra combinação de Goku e Vegeta. Black diz que para o seu plano dar certo, eles precisavam dos dois lados da junção de Goku e Vegeta. Ele ficou com o equivalente ao Vegito e ele ficou com a outra combinação, a fusão Metamuru Godita. Godita diz que por ser uma técnica de mortais, ele se sentia mais fraco. Black diz que muito em breve, Vegito vai se arrepender de usar artefatos dos deuses. Com isso, eles vão limpar o universo de algo tão pecador. Enquanto isso, no planeta de Goasu, Zamasu estava levando o chá para Goasu quando Vegito chega com Bills e Whis na frente dele, e Bills cumprimenta Zamasu. Zamasu fica assustado e pergunta o que o Sr. Bills queria ali. Zamasu olha Vegito e fica irritado e diz que a afronta aos deuses era aquela, uma fusão Potara de mortais. Vegito manda o do Moicano se acalmar, que eram eles que iam fazer as perguntas. Zamasu diz que isso era inadmissível, como Bills permitiu tamanha blasfêmia contra os deuses. Neste momento, Goasu chega ali e pergunta o que o Sr. Bills queria no seu planeta. Vegito estava percebendo o jeito agressivo de Zamasu e diz que ele estava cada vez mais colocando a forca dele. Zamasu pergunta se ele ousa desafiar um deus. Goasu diz para os dois se acalmarem e Vegito diz que precisa esclarecer algumas coisas. Vegito fala que tem um inimigo com um ki muito similar ao ki dos Kaioshins. Zamasu pergunta a fusão imunda o que eles tinham a ver com isso. Goasu manda Zamasu ter modos. Bills diz que eles estavam indo em todos os universos para ver se tinha algo errado. Whis diz que parece que o universo 10 não tinha nenhum problema. Eles iam agora para o 11. Zamasu estava irritado e antes de ir embora, Vegito olha para Zamasu com um sorriso de quem já percebeu algo e Zamasu fica um pouco assustado e pergunta ao seu mestre se fusão Potara entre mortais era permitido. Goasu diz que quem determina quem pode ou não fazer uma fusão é o Kaioshin do universo deles. Eles não tinham nada a ver com aquilo. Zamasu fica irritado e diz que Vegito ia pagar por tamanha blasfêmia contra os deuses. O que acharam desse episódio? Vegito já está suspeitando de algo, e como que Black conseguiu Godita para ajudar ele? Não percam o próximo episódio dessa bagaça. Se você chegou até aqui, diga nos comentários. Fusões sombrias. Nos vemos semana que vem. Falou, galera doida.